temos mais que calor. Infelizmente vai ter um chiado a mais, né, no vídeo, porque o ventilador tá ligado, né? E aqui tá calor pra caramba. Meu quarto é muito quente e eu não tenho culpa disso. Basicamente, eu queria continuar o assunto de ontem, o assunto anterior. Nós não temos culpa sobre tudo que acontece. A gente não controla as coisas, né? Nós não controlamos os eventos da nossa vida. Nós não temos total controle, mas a gente também, isso implica de certa forma que não temos culpa sobre muitas coisas que a gente fez, muitas coisas que a gente comete. A gente não tem culpa de tudo. Eu queria parar para refletir no que é o sentimento de culpa. Eu, quando penso em culpa, eu penso em tristeza, cara. Eu penso numa emoção. Por que eu penso numa emoção? Porque quando eu sinto culpa, eu estou falando do sentimento de culpa, que eu não preciso ter com tudo, né? Mas se eu não tiver, eu sou um psicopata no mínimo. Talvez, né? É, esse sentimento de culpa, ele parece ter uma função. Ele parece ter uma função corretiva, sabe? Eu pratico um erro, sinto culpa sobre aquela falta, e se eu sinto culpa, eu sinto tristeza, eu não quero sentir de novo aquele sofrimento, aquela tristeza por ter cometido aquele erro. Então isso implica que eu não vou querer cometer de novo. Se eu sinto culpa, então basicamente parece que esse sentimento de culpa, ele parece ser um sentimento de controle, controle nosso, controle de nossos atos, né? Então eu acho que tem uma função, né? Eu acho que todo sentimento humano, toda emoção humana, pelo que eu percebo em mim, né? Estou falando de mim também, principalmente, até porque sou eu a fonte do acesso às minhas emoções. Eu só posso falar das minhas emoções, pelo menos no momento, né? Estou gaguejando um pouquinho. É, parece que o sentimento de culpa tem uma função e parece que os outros sentimentos têm algumas funções também. O medo parece, por exemplo, ser um sentimento de sobrevivência, né? Você quer sobreviver, você tem medo, né? Poxa, uns bichos podem me atacar. Ontem eu assisti um vídeo de um macaco atacando um homem e foi um vídeo horrível, cara. O macaco, ele puxou aqui o cabelo e ele tirou o couro cabeludo, um pedaço assim, caiu no chão, foi uma coisa muito feia, cara, muito horrível. Eu não devia nem ter falado isso, mas isso me faz ter medo, sabia? Sabia que eu fiquei com medo de macaco agora? Não traumatizado, né? Mas tipo, quando eu ver um macaco daquele tamanho, né? E não era grande não. Quando eu ver um macaco agora eu vou ter medo por causa daquela cena. Já pensou nisso, né? Então o medo, ele tem a ver com sobrevivência. Então a culpa também. A culpa é uma correção social, uma correção. Porque quando eu sinto culpa por ter pisado no pé de uma pessoa, eu não vou mais pisar no pé de outra. Eu não quero sentir de novo. Porém, existe um sentido nisso tudo, né? Se você não tem domínio por tudo que acontece na sua vida, você também não tem culpa de tudo. Você já parou para pensar nisso? Você não passou num concurso. Será que você realmente teve culpa por não ter passado? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu poderia ter estudado mais. Poderia, né? Quem sabe poderia, mas quem sabe você não fez tudo que podia? Quem me garante que você não fez tudo que tentou? Você não tentou o máximo, sabe? Então, talvez você não tenha notado que você tentou e não conseguiu, mas você fez de tudo às vezes, sabe? Às vezes acontece isso, sabia? Nem sempre a gente faz de tudo para conseguir uma coisa, mas a gente também tenta e não consegue também. Então a gente não pode ter culpa de tudo.
Às vezes eu conheço pessoas, cara, cortando o assunto, eu conheço pessoas que estudavam tanto e não conseguiam tirar uma nota boa numa prova. Eu conheci gente assim. Eu conheci gente que fazia eletromagnetismo, né, física 3, eletromagnetismo, e não conseguia tirar uma nota satisfatória, mas sempre que eu via essa pessoa, ela estava lendo um livro de eletromagnetismo ou estava ensinando as outras, sabe? Eu já vi isso acontecendo, cara. Será que essa pessoa tem culpa de ter tirado um 5, um 6? Na minha visão, não. Ela não tinha uma aptidão, né, para aquele assunto, talvez. Porque tem pessoas, eu, por exemplo, não me gabando, mas quando eu fiz faculdade, eu reprovei bastante. Eu reprovei sem brincadeira, eu reprovei 2 vezes em eletromagnetismo na IFPB. Depois, eu era muito jovem naquela época, eu tinha 17 anos, tá? E eu não conseguia fazer essa cadeira também. E eu buscava aprender, eu buscava, tentava. Só que minha mente foi amadurecendo depois, sabe? Foi melhorando. Quando eu entrei na faculdade de novo, eu passei na mesma cadeira e eu passei de primeira. Tirei notas boas em eletromagnetismo. Eu fiquei pensando, por quê? Sabe por quê? Porque minha mente já estava acostumada com o ritmo do ensino superior, com o estudo do ensino superior. Eu passei 5 mais 3 anos, eu passei 8 anos no ensino superior. Teve um curso que eu não concluí e eu concluí engenharia civil. Então eu tenho 8 anos no ensino superior. Muita gente do meu bairro não sabe disso, não tem essa informação sobre mim, né? Eu tenho curso técnico, eu tenho curso profissionalizante, mas eu tenho uma aptidão a cálculo. Só que na época que eu entrei no ensino superior, no curso de telecomunicações, eu não fazia ideia como era, como era a dificuldade, eu não tinha acostumado com aquele ritmo, porque é diferente, sabe? É diferente um ensino superior bem dado, bem planejado, é a dificuldade é outra do ensino médio, por exemplo, né? Que você passa se rastejando até, né? Então, e também eu tenho um histórico também no ensino médio, né? Eu quase que reprovava o terceiro ano porque eu passei um tempo doente. Foi no terceiro ano que eu peguei catapora. Então eu passei muito tempo sem poder ir à escola. E eu tive que ter ajuda, né, para passar. Essa ajuda não foi financeira, não foi nada. Foi eu ter passado no ensino superior. Eu passei no ensino superior, eu reprovei em uma cadeira e tinha uma possibilidade da escola de me passar por isso. Na época, eu não lembro bem como era, mas tinha essa possibilidade. Eu digo a você, eu tenho culpa. Talvez eu pudesse ter estudado bastante em casa e lendo livros, tal, mas eu tava doente, cara. Eu tava com catapora, eu tava com uma doença altamente contagiosa, que poderia contagiar várias pessoas. Inclusive aconteceu um evento aí, me trataram. Cara, teve umas coisas que aconteceram nessa época que foram muito estranhas. Me trataram com homofobia nessa época, porque para esconder a catapora, eu andava com camisa longa, eu andava de calça comprida no meu bairro, né? Aí os caras pensaram que eu era gay, me confundiram com gay e começaram a soltar piada na escadaria, no curso de informática que eu fazia. Então, assim, eu me senti muito estranho, cara. Eu não consegui nem responder os caras, pô. Porque é fogo, né? A galera julga por aparência muitas coisas, né? Eu fui fazer um curso, isso foi um erro, tá? Eu fui fazer um curso é, todo engomadinho, né? E aconteceu isso aí nessa época. Então eu não tenho culpa realmente, eu não tenho culpa de ter
das coisas que aconteceram no terceiro ano comigo. Eu não tenho culpa, por exemplo, de algumas coisas que ocorreram dentro do ensino do meu da primeira graduação ou tentativa de graduação, né? E eu insistia naquilo, cara. Eu insisti tanto naquele curso, até o momento que uma pessoa chegou para mim, um funcionário da faculdade, chegou para mim e falou assim: olha, provavelmente você vai ser jubilado, tá? Você passou muito tempo tentando, só que a faculdade ela tem um limite tal, né? E você não pode mais ficar aqui, poxa, sua situação está muito ruim. Eu disse, quer saber, vou procurar outra coisa. Isso aí já fazia 3 anos. Eu queria desistir dessa faculdade no primeiro ano. E eu já estava em outra coisa, cara. Isso atrasou a minha vida, sabe? É aí que eu tenho a culpa. Porque no momento em que você sabe que uma coisa não é pra você, você tem que procurar outra coisa. Essa é a minha culpa, entendeu? E essa é a minha responsabilidade. Eu sei que eu tenho responsabilidade nisso. Mas depois, eu entrei no. Quando eu completei 22 anos, eu entrei em engenharia civil. Né? Eu saí com 28, ao tempo, né, cara? O cara passa na faculdade, né? São 5 anos. Ah, mas você conta 7, né? Mas cada ano eu completo um aniversário e assim vai, né? Parece que são 6 anos, né? Você contando de 22 a 28, mas tem a questão dos aniversários, né? Essas datas de aniversário. Aí o que é que acontece? Eu não praticamente. Cara, foi muito boa a minha faculdade. Meu curso de engenharia foi muito bom. Eu passava assim. Houveram momentos difíceis, tiveram, tiveram, mas comparado à minha graduação, primeira graduação, que eu não estava acostumado com aquela coisa, e tinha cara também 17 também, pô, que conseguia fazer bem. Mas eu não estava acostumado com aquele ritmo, era outra coisa, é diferente do ensino médio. Um curso de telecomunicações é diferente, é outra matemática. Essa matemática do ensino médio, os limites, ela não é tão exata quanto equações, tá entendendo? Mas quando eu fiz engenharia, minha cabeça já estava mais amadurecida para isso. Eu não senti tanta dificuldade. Eu fiz desenho técnico 4 vezes. Você tem ideia? 4 vezes. Eu fiz CAD 2 vezes. Porque eu reprovei? Não foi porque eu reprovei. Foi porque eu vi no ensino técnico, eu vi num curso de projetos, eu fiz curso de projetos, eu fiz cadeiras na faculdade, e assim vai. Aí você faz, entendeu? Então assim, é a minha área, cara, era a minha área, eu descobri isso. Infelizmente eu não estou trabalhando nela porque essa pandemia me atrapalhou bastante, eu tive mortes na minha família, então atrapalhou, cara. Mas eu digo que isso é culpa minha? Não, cara. Eu não posso dizer que isso é culpa minha, eu não posso me sentir culpado. Sabe o que eu posso fazer? O que eu falei no vídeo anterior, pensar positivo, mas sendo realista. É isso que eu posso fazer. Ah, tá difícil arrumar emprego. Cara, eu posso não arrumar um emprego de engenheiro agora, posso não ser um engenheiro ganhando como engenheiro agora, ou não ter essa experiência, sabe? Mas eu posso trabalhar em qualquer outra coisa e pagar uma pós-graduação e seguir, sabe? Seguir, crescer mais um pouco. Eu posso estudar para um mestrado, nada impede, entendeu? É isso que eu posso fazer. E isso são coisas que estão ao meu alcance. São coisas que estão ao meu alcance. Eu não quero ser um sargento do exército porque eu acho que eu não tenho nem mais idade, sabe? Eu não posso mais ser soldado, né? Eu já tenho 29 anos. Então, são coisas que estão ao alcance da pessoa. Eu não vou fazer, por exemplo, se eu não me engano, tem educação de jovens e adultos, não. Tinha um programa para jovens. Pronto, eu não posso fazer mais curso no Senai
profissionalizante com o jovenzinho, porque ali vai até, se eu não me engano, o Senai até 23 anos, uma coisa assim. Então são coisas que já estão fora do meu, de algumas possibilidades. Ser astronauta, por exemplo, né? Tem uma série de coisas que já estão fora das minhas possibilidades que eu sei, tá entendendo? Eu sei que eu não vou pisar na Lua, ou provavelmente eu não vou pisar fora da, da exosfera, né? Da Terra, né? Eu não vou sair da Terra, provavelmente. Muito provavelmente. Eu acho até impossível. Então, assim, você tem que ser realista novamente e sentir culpa daquilo que você tem. Mas você também não tem que sentir culpa para sempre, cara. Você não tem que sentir culpa, mas saber que você foi responsável por algo. Entende? É isso aí que eu queria falar. Talvez eu destrinche um pouco mais esse assunto. Foi bem interessante eu ter lembrado de algumas coisas. Tem muita coisa que aconteceu comigo que não foram culpa minha, mas teve muita coisa que aconteceu que também foi responsabilidade minha, sabe? E esses frutos eu colho. Eu colho isso aqui, meu passado, eu colho os frutos do meu passado, entendeu? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.